2025 foi um ano marcante, assombrado por sussurros do desconhecido e ecos dos que se perderam. Segredos sombrios permanecem à espreita, aguardando serem revelados, enquanto alguns esqueletos continuam escondidos nos armários, levantando questões que talvez nunca sejam resolvidas. Número 10. Ele disse à família que estava a caminho de casa depois do trabalho, mas já se passaram 3 meses e ele ainda não entrou pela porta. Joel Dino Valdez, um veterano da Marinha, estava trabalhando como eletricista de linha para uma empresa chamada American Power. Esse trabalho, a 6 horas de sua casa em Coyote, Novo México, permitia sustentar sua esposa e 3 filhos pequenos. Joel sempre viajava de Silver City a Coyote e voltava para casa, mas em 18 de setembro de 2025 foi diferente. Algo estranho acontecia naquele dia e o mistério viria logo depois. Às 14h30, o homem de 36 anos enviou uma mensagem à esposa, como de costume ao sair do trabalho, informando que deixava Silver City e ia para casa. Horas passaram sem notícias de Joel. No dia seguinte, como ele não chegou, a família ficou preocupada antes de registrá-lo como desaparecido. A esposa de Joel e o resto da família fizeram várias tentativas de contato com ele. Essas tentativas falharam, cada vez após alguma investigação independente. O cartão de crédito do homem desaparecido foi usado em Santa Fé às 17h40, no dia em que ele foi visto pela última vez. Extratos bancários revelaram uma cobrança por combustível no Allsops, localizado na Serious Road. Houve também uma cobrança adicional na conta, um saque em dinheiro de um caixa eletrônico Wells Fargo, nas proximidades. De acordo com a família, essas 2 transações não eram particularmente fora do comum, mas a falta de comunicação, sem dúvida, era. Mais um dia se passou, com cobranças adicionais no cartão agora começando a levantar alguns alarmes. Desta vez, foi uma grande compra de combustível, suficiente para encher vários veículos, não apenas a Chevrolet Silverado 2500 de 2015 do Joel. Foi após essas cobranças que a esposa do homem desaparecido cancelou o cartão no dia 21 de setembro. Ela aceitou que o marido não voltaria e fez a dolorosa viagem à delegacia para registrar o desaparecimento de Joel Valdez. Apenas um dia após o desaparecimento se tornar público, uma testemunha relatou uma cena que trouxe esperança. Eles afirmaram ter visto a Silverado em Albuquerque, embora não esteja claro se viram o veículo naquele dia ou nos dias anteriores. A caminhonete de Joel ainda não foi localizada. As circunstâncias em torno desse evento são consideradas suspeitas. Suspeitam que outra pessoa esteja usando o cartão de crédito do Joel e continuam tentando mesmo após o cancelamento. A Polícia Estadual do Novo México está investigando o desaparecimento, assim como as 6 tentativas de uso não autorizado do cartão do homem. Informações sobre o paradeiro dessa pessoa podem ser enviadas à Polícia Estadual do Novo México pelo telefone 505419-256. Número 9. Algo estranho entrou na atmosfera imediata do nosso planeta natal, a Terra. Pode ser um cometa, uma estrela antiga ou até uma nave alienígena tentando contato, segundo um cientista polêmico. Sem nenhuma resposta plausível sendo oferecida até agora. Tudo o que sabemos é que 3I Atlas está longe de ser comum. Em 1º de julho de 2025, o telescópio Atlas, financiado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, avistou o estranho objeto interestelar, o 3º registro confirmado desde sua descoberta. 3I Atlas foi observado várias vezes, inclusive pelo telescópio espacial James Webb, que o registrou com seu espectrógrafo de infravermelho próximo. A espaçonave Psyche também rastreou o suposto cometa, fazendo 4 observações ao longo de um período de 8 horas. A missão Punch também capturou imagens do objeto celeste e conseguiu produzir imagens discerníveis de uma cauda incomumente curta para um cometa. A cauda não é a única coisa em comum sobre esse objeto, embora várias anomalias tenham se apresentado nos últimos meses,
deixando os cientistas perplexos. Observou-se que a trajetória de Atlas em 2026 passará muito perto da colina de Júpiter, a 535 milhões de quilômetros. Uma grande fronteira gravitacional onde a gravidade do planeta domina a força gravitacional do Sol. Esse alinhamento estranho é visto como coincidência e gerou especulações de que o objeto pode estar indo para a área por um motivo desconhecido. Atlas também observou algumas mudanças peculiares de cor vistas através de imagens de sonar. Essa entidade celestial também é incomumente grande para um objeto interestelar, estimado em bilhões de toneladas de massa, tornando-a mais pesada do que o um-olho Oumuamua e o dois-olhos Borisov. Segundo astrônomos controversos e crentes em extraterrestres, a observação desafia a expectativa de que visitantes do espaço sejam menores do que imaginávamos. Entre as particularidades de Atlas está sua polarização negativa extrema, algo raro em cometas e não visto em outros objetos do Sistema Solar. De forma curiosa, o objeto não apresenta a típica cauda de poeira, gerando debates sobre sua origem e natureza, sugerindo que ele é muito mais rochoso do que se pensava inicialmente, ou possivelmente tecnológico, como alguns acreditam. O suposto cometa, que atende apenas a alguns dos critérios de cometa, foi encontrado ficando mais brilhante do que jamais visto antes e é mais azul do que o Sol. Alegadamente, ele exibe jatos solares e antissolares, sugerindo grande área de superfície. Os cientistas também observaram uma trajetória estável, contrariando a ideia de ser um cometa natural. Astrônomos como Avi Loeb sugeriram que as peculiaridades do 3I Atlas podem ser explicadas por composição não natural e tecnologia alienígena. Ele alerta que a humanidade deve estar preparada para uma visita inesperada e possivelmente indesejada. Outros cientistas argumentaram que o brilho esverdeado, a alta concentração de níquel e monóxido de carbono, 2, e o comportamento estranho podem ser explicados por processos naturais simples e desconhecidos. Os especialistas não souberam explicar por que o cometa carrega ingredientes essenciais para a vida, como metanol, hidrogênio, cianeto, dióxido de carbono, níquel, vapor e gelo de água. Até agora, alegações de assinaturas biológicas e tecnologia alienígena são apenas especulação. E ainda não sabemos realmente o que é o 3I Atlas, de onde veio ou por quê. Número 8. Uma viagem solo, um carro abandonado, um 922 e 650 acres de parque nacional. Estes são os elementos inquietantes que dominam o caso peculiar da moradora do Missouri, Angela Bolia. Angela nasceu e foi criada em St. Louis, Missouri, e se mudou para Chicago depois de se formar na Lawrence University, em Wisconsin. Ela ficou pouco tempo em Chicago e voltou para St. Louis em outubro de 2025. Aqui, ela conseguiu um emprego no River City Casino, que ela começaria em novembro. Infelizmente, Angela nunca pôde começar o novo emprego porque desapareceu inexplicavelmente naquele mês. No dia 6 de novembro, a jovem de 26 anos embarcou para Port Angeles, Washington. Antes de começar seu trabalho no cassino, ela queria visitar o Parque Nacional Olímpico. Essa viagem solo e improvisada seria sua estreia na reserva natural de 922.650 acres. Angela pretendia ficar lá só alguns dias, planejando voltar em 10 de novembro. Inesperadamente, porém, ela optou por estender sua estadia por um período indefinido. 11 dias após sair de St. Louis, Angela foi vista pela última vez fazendo compras sozinha em Port Angeles, registrada por câmeras de vigilância. Ela aparece no vídeo supostamente comprando $800 em equipamentos de acampamento no Walmart. Isso indica que a estadia no Parque Nacional Olímpico foi muito mais longa do que qualquer um poderia ter imaginado. No dia seguinte à compra, ela mandaria uma foto sorrindo para a mãe e avisaria que estava bem. Seria a última vez que alguém teria notícias de Angela. O Dia de Ação de Graças
passou e a jovem não procurou a família, que logo percebeu que havia algo errado. Dias se passaram enquanto a mãe de Angela tentava não entrar em pânico. Em 27 de novembro, ela precisou fazer a ligação desanimadora para o Departamento de Polícia de Port Angeles. Seria a investigação subsequente que revelou as últimas imagens de vigilância, indicando que Angela ficaria no parque por mais tempo. Foi constatado que o telefone dela foi usado pela última vez no dia 18 e não houve atividade em suas redes sociais depois. Na época, a mulher desaparecida alugava um Ford Bronco Sport 2025. O carro só seria encontrado no final do mês, abandonado na entrada da trilha Solduc, no parque. Uma busca minuciosa no veículo foi realizada, durante a qual várias descobertas perturbadoras foram feitas. Os investigadores acharam o equipamento de acampamento comprado pela jovem, mostrando que ela não chegou a desempacotar. Havia também 3 sanduíches Subway intactos, que foram comprados em um Walmart de Washington. Foi feita uma descoberta inesperada. Uma lista de verificação de um funcionário do Parque Olímpico e equipamentos de piscina estavam no porta-malas do carro alugado de Angela. A mãe dela soube que o funcionário de manutenção, dono dos itens, foi interrogado, mas a polícia não revelou o que foi descoberto na entrevista. O funcionário não identificado não é suspeito e Angela segue desaparecida, sem deixar rastros. Informações sobre Angela Boulia podem ser enviadas à linha de denúncias do Parque Nacional Olímpico 8886 530009. Número 7. Explorador australiano de quilômetro quadrado, o explorador australiano de quilômetro quadrado, o explorador australiano de quilômetro quadrado ou explorador australiano de quilômetro quadrado. Imagens de rádio registraram uma bolha estranha e muito fraca, visível apenas em ondas de rádio. A bolha, quase circular, não possui equivalente claro em raios X ou no espectro óptico. Essas características incomuns forneceram o nome mais adequado para a anomalia. Teleos, uma palavra grega que significa perfeito e completo. Teleos foi descoberta acidentalmente quando o astrofísico Miroslav Flipovic estava explorando imagens do poderoso radiotelescópio. Essa imagem bizarra se destacou de imediato, justificando o estudo aprofundado e cativando a astronomia. Pesquisadores e cientistas sugeriram inicialmente que a forma era apenas restos de uma supernova, mas a simetria continua bizarra e incomum para essa classe. Geralmente, as conchas de gás em expansão que restam da explosão de uma estrela têm formas irregulares e indiscerníveis. As distorções resultam das ondas de choque e das interações com o material cósmico próximo, que raramente são uniformes. Teleos, de forma clara, desafiou essa regra. Exibindo um design quase impecável e antinatural, a simetria esférica é rara e possivelmente inexistente entre os remanescentes de supernovas conhecidos, levando a especulações sobre a origem exata e a natureza da explosão. Além do formato inexplicável, os cientistas ainda estão tentando determinar a distância, o tamanho real e a idade do objeto. Os especialistas só puderam oferecer estimativas, suposições e teorias. Conforme sua escolha, Teleos pode ser jovem e próximo ou antigo e grande. Se for a primeira opção, a falta de um equivalente óptico adicionaria uma camada ao mistério que a segunda resolveria. Mas se for a segunda opção, devemos nos perguntar por que nunca foi observado antes. Para ser sincero, nós realmente não sabemos o que é Teleos, e as explicações sobre sua existência são meras hipóteses. Mesmo com nosso conhecimento e avanços tecnológicos, ainda estamos no escuro, sem saber que segredos estão próximos ou se ameaçam o mundo. Número 6. Em 27 de agosto de 2025, ocorreu uma reunião do Conselho Municipal em Tulsa. A reunião tratou de transferências orçamentárias para o desenvolvimento comunitário, subsídios em bloco e da legislação sobre pessoas em situação de rua, debatendo se a limpeza dos acampamentos estaria causando mais danos. Às 17 horas,
Os participantes dessas discussões se reuniram na segunda rua, em Tulsa, no segundo andar da Câmara do Conselho, e logo iniciaram as conversas. Essas reuniões sempre têm um ar de autoridade e sofisticação, até que algo inesperado interrompe o fluxo. Não muito tempo depois de começar, a interrupção veio na forma de um estrondo inquietante. A assembleia era gravada e as câmeras registraram o momento exato em que o estrondo, semelhante a um terremoto, sacudiu o prédio. Interrompendo o orador no meio da frase, os oficiais trocaram olhares confusos e preocupados entre si, de olhos arregalados. Eles vasculharam a sala com os olhos, tentando descobrir de onde tinha vindo aquela explosão que fez as janelas tremerem. Misteriosamente, minutos depois, um segundo estrondo ecoou no prédio e ele tremeu tão violentamente quanto o primeiro. O vereador Antônio Arte relembrou o evento estranho, contando como o estrondo sem explicação sacudiu o prédio e assustou quem estava lá. Após o segundo incidente, oficiais e autoridades deixaram o prédio rapidamente para tentar descobrir a origem dos estrondos. Assustadoramente, não havia sinal externo no prédio que justificasse isso. Alguns compararam o evento a um terremoto, mas não houve atividade sísmica registrada na área naquele momento. Também não havia explicação meteorológica para o rugido monstruoso que abalou os conselheiros. Então, se não foi um terremoto ou qualquer outro fenômeno climático, o que foi? Essa é a pergunta que continua sem resposta. Meses depois, mesmo com investigação minuciosa, a falta de respostas causa tensão compreensível na comunidade. Nós nos perguntamos, qual das teorias sinistras pode ser a correta? Número 5. Sabe-se que o DNA humano contém vestígios de espécies humanas extintas. Durante anos, acreditou-se que descendemos de um único humano primitivo, mas descobertas recentes mostram que nossa linhagem é bem mais complexa. Nós não somos apenas descendentes evoluídos do Homo erectus, nem somos simplesmente o resultado da mistura do DNA neandertal e denisovano. Há mais nessa história que só estamos descobrindo nos últimos anos em nossa busca por compreensão e conhecimento. Foi já em 2020 que a expressão linhagens fantasmas trouxe à tona um novo mistério. Descobriu-se que os genomas da África Ocidental continham uma misteriosa sequência de DNA de uma população arcaica desconhecida que ainda não foi identificada. O cruzamento provavelmente ocorreu na mesma época em que o contato com neandertais acontecia em outros lugares do mundo. Descobriu-se que 4 populações da África Ocidental, Assam, Mende, Yorubá e Gambiano, possuem DNA de um misterioso hominídeo arcaico desconhecido. Parente humano que se separou da nossa linhagem antes dos neandertais, essa descoberta amplia a ancestralidade humana além de denisovanos e neandertais. Adicionando mais algumas peças impossíveis de encaixar nesse quebra-cabeça. Em maio de 2025, pesquisadores em Yunnan, China, fizeram descoberta semelhante ao encontrar o que seria um esqueleto de 7.100 anos. Cientistas descobririam marcadores de mais um ramo humano, até então desconhecido. Essa nova espécie foi chamada de Cine asiático basal, representando um desafio para as ideias iniciais sobre as origens das populações tibetanas e austroasiáticas. Essa espécie fantasma recém-nomeada teria divergido de outras humanas há cerca de 40 mil anos. Junto com o estudo de 2020, as descobertas deste ano na análise de mais de 100 ossos na China geraram vários artigos científicos. Esses estudos sugerem que os neandertais, os denisovanos e um terceiro grupo desconhecido de humanos extintos cruzaram-se pelo menos uma vez com populações ainda mais antigas de hominídeos desconhecidos e extintos, que possuem linhagens fantasmas. Nós não sabemos nada sobre. O número 4. Nicole Laguerre, esposa de Leonard J. Mercury, explicou que seu marido, um técnico projetista líder, é um homem bem conhecido na comunidade. Ele é alguém de quem todos gostam. Sua personalidade divertida e aventureira contrasta com seu jeito tranquilo e de deixar a vida levar. Essas características tornam Leonard notável e tornam sua ausência ainda mais sentida.
Segundo Nicole, seu marido foi diagnosticado com um transtorno mental, que piorou durante uma reunião em 25 de novembro deste ano. Nos dias seguintes à reunião, Leonard ficou cada vez mais agitado e, por fim, foi tomada a decisão de levá-lo para atendimento médico de emergência. No dia 29 de outubro, o homem de 57 anos foi internado no Hospital Haywood, em Gardner, onde passaria por tratamento médico para se recuperar. 2 dias após ser internada, às 3h do dia 31 de outubro, policiais apareceram de surpresa na porta de Nicole. Eles trouxeram notícias urgentes. Leonard fugiu e está desaparecido. Supostamente, Leonard quebrou uma janela do seu quarto, saiu, correu até o telhado do hospital, pulou e fugiu. Nicole culpou o hospital pelo sofrimento e exige respostas sobre como seu marido conseguiu escapar com um guarda supostamente vigiando-o. Ela falou por telefone com uma enfermeira e um psiquiatra, que disseram que havia um guarda durante a fuga de Leonard, pois ele foi internado em emergência. A explicação não esclareceu como o evento aconteceu ou por que ninguém tentou persegui-lo após o desaparecimento repentino e inesperado. O Departamento de Polícia de Gardner faria uma investigação intensiva. Considerando que o homem desaparecido é uma pessoa em situação de risco, a polícia garantiu que faria todo o possível para encontrá-lo. Buscas em larga escala vasculharam as ruas, florestas próximas e edifícios. Unidades caninas foram trazidas para rastreá-lo e sistemas de sonar varreram a cidade. Esses esforços, porém, se mostraram inúteis e, eventualmente, começaram a diminuir. Nicole então passou a buscar por conta própria e criou uma vaquinha online para contratar um investigador particular. Ela levou apenas um dia para arrecadar o dinheiro de que precisava e Dana Presto, da Rockwell Investigações, entrou em cena. Logo descobriu que Leonard correu para a área arborizada próxima, indo para onde a trilha do cão farejador terminava. Seria justamente nessa área, de certo modo ignorada por muitos policiais, que Presto encontraria um par de meias de hospital. As meias de hospital podem ser de Leonard, que saiu do estabelecimento ainda vestindo roupas de hospital. Presto se reuniu depois com os investigadores que, ao acharem as meias, sugeriram que o desaparecido poderia estar em um lago ou ter sido levado por alguém. De alguma forma, Nicole não parou de procurar pelo marido e acredita que alguém por aí sabe de alguma coisa. Ela distribui panfletos em cidades e vilarejos do estado e faz atualizações frequentes na página do Facebook Encontre Leonard Mercury. Preston ainda está envolvido no caso e realizou suas próprias buscas presenciais. Informações podem ser enviadas ao Departamento de Polícia de Gardner pelo 97863266500. Número 3. A prova incontestável pode finalmente estar aqui, a evidência necessária para confirmar que Marte já pôde sustentar vida ou que, potencialmente, pode ser um planeta habitável em um futuro próximo. O rover Perseverance, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, tem viajado pela superfície do rochoso planeta vermelho, coletando informações vitais em 18 de julho do ano passado. Durante a investigação da formação Bright Angel na cratera Jezero, a câmera registrou anéis chamados manchas Leonard e nódulos chamados sementes de papoula. Na Argilita Tiava Falls, ao longo de toda a sua extensão, há grandes veios brancos de sulfato de cálcio. Entre esses veios há um material avermelhado, o que sugere a presença de hematita, um dos minerais que contribuem para o tom enferrujado de Marte. As manchas de leopardo parecem surgir de uma reação química com hematita, que muda a rocha de vermelha para branca. Essas reações podem liberar fosfato e ferro, formando halos pretos proeminentes. Essas próprias reações, sugerem os cientistas, podem ser uma fonte de energia para os micróbios que dominam o ambiente. Junto com as manchas de leopardo, há outros 2 minerais, vivianita e gregita. A vivianita escurece após exposição à luz e oxidação do ferro ferroso para férrico. É encontrada em áreas com matéria em decomposição. A gregita é um mineral de sulfeto de ferro que pode ser encontrado em algumas bactérias magnetotáticas.
Ela é crucial no ambiente antigo por sua sensibilidade ao enxofre. A presença desses dois minerais torna a ideia de que a vida microbiana possa se sustentar em Marte um pouco mais provável. Pode até indicar que o planeta árido já foi vibrante, com vegetação exuberante. Os instrumentos Pixel e Sherlock mapearam essas texturas e as químicas nas rochas de lama. Após coletar amostras dos locais das cataratas Sheava, uma dessas amostras, o Canyon Safira, foi nomeada e agora é considerada a candidata mais fascinante para a vida passada em Marte. Dito isso, toda pista plausível sempre tem uma rota de fuga. O mistério sobre se a vida pode ou não ser sustentada em Marte só se aprofunda. Com a presença de reações hidrotermais, os cientistas descobriram que essas reações, gradientes redox e caminhos geoquímicos podem todos imitar bioassinaturas. A questão é, as manchas de leopardo indicam um Marte habitável ou são apenas uma imitação? Número 2. Em 21 de janeiro de 2025, o silêncio era ensurdecedor. Na região da Patagônia, no Chile, o pequeno ponto vermelho de uma câmera de trilha era a única luz lutando contra a escuridão da madrugada. A armadilha fotográfica foi instalada para monitorar a vida selvagem, mas a câmera registrou mais do que pumas e veados pudu. Ela capturaria algo estranho e inexplicável, algo que deixaria todos paralisados. A câmera está na beira de um campo, o mais distante possível de qualquer estrada pública ou assentamento. Eles focaram em um horizonte plano, sem postes de luz e carros passando, apesar da ausência de qualquer fonte de luz possível. Às 00h22, duas dessas fontes surgem misteriosamente, vindas de origem desconhecida. Em 2 segundos, 3 fotos registraram um instante em que duas luzes desencarnadas surgiram na câmera. Um vídeo curto foi gravado e desacelerado para mostrar o movimento delas. E as luzes aparecem do nada, descendo de cima da linha de visão. Primeiro, um orbe maior é visto, seguido logo depois por um objeto menor. Ambas as luzes parecem emitir um rastro de luz, provavelmente devido ao reflexo da lente da câmera. Os objetos permanecem em frente à câmera, ofuscando-a antes de desaparecerem e não deixarem nenhuma explicação para trás. Essa câmera em particular também não é a única em uso. Outras 64 câmeras dominam a Patagônia e a Terra do Fogo, no Chile, como parte do projeto. No entanto, apesar da quantidade significativa de dispositivos de gravação, apenas um deles capturou esse fenômeno bizarro, e isso deixou os especialistas se perguntando o que pode tê-lo causado. Foram oferecidas explicações incomuns ou enigmas inexplicáveis. Elas vão desde insetos voando muito perto da lente até aracnídeos subindo pela câmera. Também foi sugerido que as luzes eram plasmoides, uma forma de plasma de curta duração que não é bem documentada e raramente é vista na natureza. A existência de plasmoides é frequentemente mencionada junto com a de relâmpagos em bola. Apesar das inúmeras teorias, porém, especialistas concordam que a origem das luzes peculiares ainda não tem uma explicação conclusiva e permanece um mistério por enquanto. Número 1. Em 26 de julho de 2025, o Parque Estadual Covil do Diabo foi palco de um evento bizarro que deixou muitas perguntas sem resposta. Naquele dia, a polícia chegaria ao local onde 2 meninas pequenas haviam sido deixadas sozinhas e seus pais estavam deitados lado a lado, a poucos metros de distância, manchados de vermelho e sem respirar. Foi nesse dia que a mãe de 41 anos, Kristen Brigg, seu marido de 43 anos, Clinton, e suas 2 filhas saíram para uma caminhada em família no parque. Nem todos voltariam para casa. A família descia uma trilha quando, de repente, uma figura invisível saltou do esconderijo e atacou Clinton. Usando uma lâmina afiada, Kristen reuniu suas filhas e correu com elas pela trilha em direção ao carro. Assim que estavam em uma área segura, ela se virou e correu para ajudar o marido. Quando chegou, já era tarde demais. Ele estava dando seu último suspiro. Agora, Kristen tinha visto o rosto do agressor, tornando-se uma testemunha que não poderia ser deixada viva.
Depois de conversar com vários outros caminhantes na área naquele dia, os investigadores começaram a montar um possível perfil do suspeito. Ele era um homem caucasiano. Usando calças escuras, boné, óculos escuros e luvas sem dedos, ele supostamente carregava uma mochila preta e vestia uma blusa bege escura por baixo de uma camisa de manga comprida com as mangas arregaçadas. Testemunhas disseram que o viram dirigindo para a saída em um sedã de 4 portas com a placa coberta. Acredita-se que o carro era um Mazda, que foi visto seguindo pela rodovia estadual 170 ou 220 perto do parque em uma área arborizada. O retrato falado do suspeito seria divulgado depois e começaria uma caçada de 5 dias. No dia 30 de julho, a polícia prendeu um indivíduo que eles acreditam ser o responsável pelo crime, algemado e escoltado até a cadeia. Na cela estava Andrew James McGann, 28 anos, que se mudara recentemente para o Arkansas para começar a dar aulas nas escolas públicas de Springdale, mas ainda não conhecia famílias ou alunos. McGann não tem histórico criminal, doença mental ou motivo até o momento. Após ser preso, ele teria admitido o crime e dito que atacou Clinton. Primeiro, enquanto Kristen levava seus filhos para um lugar seguro no dia seguinte à prisão dele, McGann seria acusado de 2 acusações de homicídio qualificado. Mas durante o julgamento, ele se declararia inocente, levantando dúvidas sobre o motivo de sua confissão inicial. As evidências de DNA na cena correspondiam a ele. O fluido vital que ligou McGann ao local veio de um ferimento sofrido durante o ataque. Nas vítimas, que tentaram desesperadamente se defender dele, embora tivessem seu suspeito, o mistério estava longe de acabar. O que os investigadores não entendem é porque McGann, sem motivo, ligação com as vítimas ou histórico criminal, faria um ataque tão ousado e intenso. A polícia não conseguiu encontrar nenhum sinal de alerta de que ele estava planejando cometer esse crime, descartando a ideia de premeditação. Ele também não fez nenhum esforço para esconder sua identidade e foi visto por várias testemunhas que poderiam identificá-lo, além das câmeras de vigilância. Durante a audiência de acusação, McGann mal falou e demonstrou muito pouca emoção durante todo o tempo. Apesar de uma investigação minuciosa, a polícia ainda não encontrou o motivo para esse ato hediondo, e o suspeito também não ajudou muito na busca por respostas. Um longo processo judicial está em andamento no momento. McGann permanece sob custódia e deve comparecer ao tribunal em janeiro de 2026, uma audiência que, espera-se, trará respostas e encerramento para esse evento perturbador. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas, meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.